Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita, onde nós trazemos temas interessantes à luz da doutrina espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre planejamento reencarnatório. A doutrina espírita é muito esclarecedora sobre o tema. Há um capítulo sobre o assunto no Livro dos Espíritos, intitulado Vida Espírita. E temos informações preciosas nas obras subsidiárias, como a coleção André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. Então, amigos, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão nos dizer que somos espíritos errantes, que são aqueles que aguardam no plano espiritual uma nova reencarnação. E a erraticidade é o intervalo entre as reencarnações. E eles dizem que a duração desses intervalos é uma consequência do livre-arbítrio, da nossa liberdade, ou seja, a depender do grau de maturidade, de evolução do espírito, ele pode pedir o prolongamento da sua estadia no plano espiritual para estudar, se preparar para reencarnar novamente, mas também pode passar por expiações no plano espiritual. Como é que funciona isso, Donizete? Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela nos ensina que a vida do espírito é única, mas com períodos no plano espiritual e outros no mundo material. Há aprendizado nos dois planos, tanto no plano espiritual como no mundo material. Mas também há sofrimento, que se diferenciam em razão das condições da natureza. No mundo espiritual, o sofrimento como expiação tem a ver mais com a nossa consciência de culpa pelos erros que nós cometemos na Terra, ou pela nossa rebeldia, por não aceitarmos a nossa condição desfavorável que estamos passando no plano espiritual. A nossa condição inferior, muitas vezes, nos faz conviver com espíritos também da mesma natureza, muito mais violentos e que nos dominam, o que também é motivo de grande sofrimento. Essa situação vai perdurar até que nós nos voltemos para Deus e para o bem. E uma outra questão, Donizete, todos os espíritos são errantes? Karina, como você já mencionou, a erraticidade é o tempo entre duas reencarnações. Assim, quando o espírito alcançar a condição de espírito puro, que para nós vai demorar muito ainda, não precisará mais reencarnar. Não como processo evolutivo, poderá reencarnar como missão. Portanto, não são mais espíritos errantes, embora continue no processo de evolução, que é infinito. Uma situação feliz que nós não temos a mínima condição de compreender. Nós compreendemos muito o sofrimento, as dificuldades, os problemas, a nossa dor. Mas em relação aos espíritos felizes que estão vivendo nos mundos celestes, que estão próximos de Deus, nós nem sabemos como seria a vida deles, né? O nosso mundo é um mundo de expiações e provas. E, portanto, aqui todos ainda temos que reencarnar. É bom esclarecer que Kardec usou esse termo errantes, não significando que são espíritos que só erram, mas sim que ainda não atingiram o destino final aí de pureza e felicidade. Então, amigos ouvintes, nós temos relatos na coleção André Luiz de instituições, escolas, cursos para o nosso aprimoramento, além de todo um preparo em áreas diversas, com cursos. Temos cursos profissionalizantes, um médico, por exemplo, estuda medicina lá antes de reencarnar. Nós temos relatos de cursos de médiuns, dirigentes, ou seja,
O espírito progride no mundo espiritual. E sendo assim, Donizete, alguém poderia perguntar o seguinte: por que que nós precisamos reencarnar para evoluir? Nós não poderíamos ficar no plano espiritual? Seria muito fácil, seria muito bom para nós, mas a resposta é que não. Porque Deus, ele estabeleceu que o progresso do espírito seja feito através de experiência na matéria. Porque a matéria oferece mais resistência e mais dificuldades que forçam o espírito ao desenvolvimento da inteligência e também da moral. São as duas asas da evolução, né? Inteligência e moral são as asas que vão levar o espírito ao progresso. Nesse aspecto de reencarnarmos, de estarmos na matéria, não tem como discutir, porque a reencarnação é uma lei da natureza e todos estamos sujeitos a ela. Por mais que o espírito resista à reencarnação, dizendo que não quer reencarnar, não vai reencarnar, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Ele vai reencarnar voluntariamente, espontaneamente, ou de forma compulsória. Mas, Karina, os espíritos sabem tudo só porque desencarnaram? Pois é, essa é uma questão interessante, porque o processo de desencarne ou desencarne, ele não muda o nosso conteúdo íntimo. Nós mantemos a individualidade e vamos continuar sendo nós mesmos, com as nossas qualidades adquiridas, conhecimentos, defeitos que ainda temos, afetos, desafetos, mágoas. E nós vamos progredir de acordo com a vontade e esforço. Portanto, nós também podemos ficar até estacionados, não é? E aí, Donizete, como é que acontece a escolha das provas nesse planejamento reencarnatório? Nós escolhemos todos os detalhes dos acontecimentos? Como é que funciona isso? Então, Karina, essa é uma situação bastante interessante. E é bom a gente fazer aqui um esclarecimento inicial. Muitos dizem assim, existe no plano espiritual uma fila muito grande para reencarnar. Mas não é assim. Porque o nosso processo evolutivo, ele se faz dentro de uma família espiritual, com outros espíritos com os quais nós estabelecemos vínculos afetivos. Assim, quando nós vamos reencarnar, existe todo um planejamento que podemos dizer que é de caráter geral, com relação a quem serão os nossos pais, o país onde nós vamos nascer, a profissão, o casamento, e também as provas e as expiações que nós precisamos passar e que são importantes ao nosso progresso. Pode ser uma doença, pode ser dificuldades financeiras, o abandono, mas isso tudo são planos gerais. E os detalhes aqui na vida vão ficar por nossa conta, conforme a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Sendo um plano, a programação de vida, nós podemos cumprir integralmente, parcialmente, ou até mesmo não cumprir. Existem pessoas que se matam, deixam de cumprir tudo aquilo que foi programado para a sua reencarnação. E alguém pode estar pensando aí, né? Eu jamais iria escolher isso que eu estou passando. Acontece que na espiritualidade, meus amigos, nós temos uma visão mais ampliada das questões existenciais e das nossas necessidades, entrando em contato com a verdadeira existência, que é do espírito, sob um novo ponto de vista. Aí nós vamos perceber que as dificuldades na Terra, os sofrimentos são passageiros. E escolhendo uma prova mais rude ou mais difícil, nós poderemos evoluir mais rápido, se conseguirmos passarmos bem por aquela lição. Então, nós somos amparados pelos espíritos orientadores, que vão nos ajudar nas escolhas, a depender do grau evolutivo do espírito. E aqueles ainda muito inferiorizados e renitentes no mal, podem ter a sua reencarnação imposta, compulsória. Você poderia nos explicar melhor isso, Donizete? Vamos ver aí. Esses espíritos inferiores e rebeldes, eles resistem ao bem.
e permanece no plano espiritual, ou sofrendo por causa da culpa, ou até mesmo espalhando o mal. No entanto, existe em nós um mecanismo de progresso que impede que fiquemos nessa condição para sempre. Isso se chama a dor. E a dor vai crescendo de tal maneira que o espírito acaba não suportando mais. E aí a tendência é ele se arrepender e se voltar para Deus, pedindo socorro. Vamos lembrar do André Luiz lá no livro O Nosso Lar, que foi o primeiro livro que ele enviou pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, né, O Nosso Lar. Ele narrando a sua passagem difícil, pelo que nós chamamos de umbral, sofrendo tanto tempo, entre 8 e 9 anos, até que depois de tanto sofrer, ele parou para pensar que talvez existisse Deus, e foi fervoroso numa prece, e então pôde ser socorrido. Então, nesses casos, como doentes que são os espíritos, eles são programados para reencarnar de uma forma compulsória. E são os espíritos superiores, os mentores de cada um, que decidem como que será a reencarnação e quais condições ela vai se dar para que eles possam aproveitar a reencarnação e, assim, se reajustarem perante a própria consciência, se reajustarem perante Deus e poderem caminhar em busca também do progresso e da própria felicidade. Muito bem, amigos da Rádio Meimei, hoje nós conversamos um pouco sobre planejamento reencarnatório. Estaremos juntos novamente. Até a próxima. Um beijo nos corações. Abraços a todos. Até a próxima oportunidade.